Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Imagina só a cena, um time, um único time de futebol, que era tão, mas tão dominante que ele virou, na prática, a seleção do país. Hoje em dia isso parece loucura, né? Mas olha, isso aconteceu de verdade aqui no Brasil. E essa é a história que a gente vai desvendar. Pensa comigo, no futebol de hoje, sei lá, com um jogador em tudo que é canto do mundo. Será que daria para um clube só ser a base, o coração, a alma da seleção? A ideia soa completamente absurda, né? Mas teve uma época que, acredite, não era nem um pouco. Pois é, aconteceu. E o grande protagonista dessa história toda? O Santos Futebol Clube. Na sua era de ouro, gente, o Santos era muito mais que um time. Era literalmente a cara do Brasil para o mundo inteiro ver. Mas como que isso foi possível? Como que um clube conseguiu se misturar, se fundir com a identidade da camisa mais pesada do futebol mundial? A chave para entender isso está em como eram montados os times naquela época. Olha só essa comparação. A diferença é absurda, né? De um lado, a seleção de 70 com uma base sólida, vinda toda do Santos. Do outro, o futebol de hoje, um verdadeiro quebra-cabeça, com peças vindo de tudo que é clube na Europa, no Brasil, em todo lugar. Só isso aí já mostra o tamanho da mudança que o futebol sofreu. E quem é que fez essa mágica acontecer? Bem, foi uma geração de jogadores que era tão, mas tão fora da curva que ganhou um apelido que diz tudo: os Santásticos. E não pensem que foi um sucesso de um ano só, não. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente está falando de quase 20 anos de domínio total, desde o meio dos anos 50 até lá para os anos 70. Foi uma era em que o Santos não só jogava futebol, ele ensinava para o mundo o que era a excelência no esporte. E que time era aquele, hein? Meu Deus, só nome que virou lenda. Pelé, claro, o rei. Mas junto com ele, uma constelação. Gilmar, Carlos Alberto, Zito, a lista é gigante. E o ponto é, esses caras não brilhavam só no Santos, não. Eles eram a espinha dorsal, a coluna vertebral da seleção brasileira que foi lá e conquistou o mundo. O negócio é que eles não só ganhavam, eles encantavam. Os Santásticos viraram um símbolo máximo do joga bonito, sabe? Aquele futebol pra frente, criativo, alegre, que virou a nossa marca registrada. O jeito que eles jogavam fazia o mundo inteiro se apaixonar pelo esporte. E claro, essa fama toda não caiu do céu. Ela foi construída na base de muita vitória e muito, mas muito título. A quantidade de taças que aquele time levantou é uma coisa impressionante, para dizer o mínimo. 22. Para e pensa nesse número. 22 títulos importantes entre 59 e 74. Isso não é só ganhar de vez em quando. Isso é domínio. É uma dinastia que mandou no futebol brasileiro e mundial por anos a fio. E no meio de tantos títulos, tem dois que são especiais demais. Eles simplesmente foram lá e ganharam a Copa Libertadores, o sonho de consumo de qualquer time da América do Sul. E não foi uma vez só, não. Foram 2 vezes, em sequência. Eles eram, sem discussão, os donos do continente. Mas não parou por aí. Conquistar a América era pouco para eles. O próximo passo? O mundo. E eles foram lá e conquistaram o mundo. 2 vezes também. Bateram nos campeões da Europa para levantar a Copa Intercontinental 2 anos seguidos. Era a prova final. Eles eram o melhor time do planeta. Ponto final. Os anos de 62 e 63, aquilo ali foi o auge do auge. O Santos fez a dobradinha perfeita. Ganhou a Libertadores e logo depois o Mundial. E não foi contra qualquer um, não. Passaram por cima de gigantes da Europa como o Benfica do Eusébio e o timaço do Milan. Era o Santos contra o mundo e no final dava Santos. Pra se ter uma ideia, em 62 o domínio foi tão absurdo que eles conseguiram um feito inédito na história. A tríplice coroa. Ganharam Paulista, a Taça Brasil e a Libertadores, tudo no mesmo ano. Era uma demonstração de força que era, assim, avassaladora. Só que essa era de ouro não ia durar para sempre. O futebol em si estava mudando. Uma nova força, uma força global, começou a redesenhar o mapa do esporte. E essa mudança ia alterar para sempre essa relação entre clube e seleção. Essa força, a globalização. De repente, o futebol virou um mercado mundial. Os nossos maiores talentos não ficavam mais só aqui no Brasil. Eles começaram a atravessar o Atlântico para jogar nas ligas milionárias da Europa. O talento simplesmente se espalhou pelo mundo. E com isso, aquela ideia de juntar os melhores do país num clube só, como o Santos fez, virou algo impossível. A seleção brasileira teve que começar a procurar seus craques em tudo que é canto do planeta.
E aí fica a pergunta, né? E o Santos hoje? Como é que esse legado gigantesco se encaixa no futebol atual? A verdade é bem clara. Aquele fenômeno do Santos sendo a base da seleção, isso ficou no passado. O futebol globalizado de hoje simplesmente não deixa mais esse tipo de coisa acontecer. Mas isso não diminui em nada o Santos, muito pelo contrário. O clube se adaptou. Continua sendo uma das maiores fábricas de craques do mundo, revelando talento atrás de talento e mantendo viva aquela chama do futebol arte. O papel do clube mudou, mas a sua importância, essa continua intacta. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Se fosse hoje em dia, qual clube no Brasil conseguiria ser a base da seleção? A resposta mais provável é nenhum. E talvez seja justamente essa impossibilidade que mostre o quão especial, o quão único foi aquele time do Santos. Um time que, por um bom tempo, foi muito mais do que só um clube. Ele foi uma nação inteira. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobre Jando, Futebol Raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima.